Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Entre Pessoas Podcast, tá? E hoje é um programa maravilhoso aí para a mulherada, as mulheres que estão aí lutando, né? Que têm os seus sonhos. Vamos estar conversando aí sobre uma mulher vitoriosa, tá? Vamos estar falando sobre isso daqui a pouquinho. Bom, vamos lá, vamos falar com a nossa convidada, né? Cadê aqui, Guilherme? Joga lá, Guilherme. Temos uma convidada hoje especial demais, né? Uma serva de Deus, né? Ela é advogada com especialização em direito das mulheres, direitos humanos, direito do consumidor pela PUC do Rio de Janeiro. Ela também é CEO do escritório Bonfim Barata Advogadas, bicampeã do prêmio Best em Law. Rapaz, rapaz, Quase deu um nó meu na Deus, língua. né? Prêmio de melhor advogada negra do Brasil nos anos de 2024 e 2025, 2 anos consecutivos, que maravilha, né? Na categoria Direito do Consumidor. Pesquisadora com apresentação de artigo na Universidade de Barcelona, Fact de Dirt, Espanha. Universidade de Barcelona ficaria mais fácil, né? Na faculdade lá da Espanha. Palestrante, também tem a honraria, título Rubens Tinoco, moção de congratulação e louvor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Estamos falando de Cirleide Bonfim. Alô, Cirleide, tudo bem com você? Tudo na paz? Tudo ótimo. Muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui com vocês. Menina, mas você foi longe, hein? Que maravilha. Estamos indo, estamos construindo. Deus tem planos e sonhos, então a gente está construindo junto com Ele a nossa trajetória. Deus é bom. Demais. Né? E por causa disso, Paulinho, nos leve a Deus em oração para que a gente possa começar mais um programa. Vamos conversar com o nosso Deus poderoso, Isso. né? Grandioso Mestre, mais uma vez, nós estamos aqui, meu Pai. Pedimos ao Senhor, meu Pai, orientação nas palavras, meu Pai, nas atitudes, meu Pai, que seja o Senhor, meu Pai, usando, meu Pai, as palavras. Pai querido, poderoso, tome todos aqueles também que estão nos assistindo também, meu Pai, todos aqueles que vão participar, meu Pai, do podcast, meu Pai. Pai querido, sabemos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, controla tudo, meu Pai, que seja a sua vontade, não a nossa vontade, meu Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, estaria hoje aqui também no estúdio a pastora Ana Paula. Ela é escritora, também é pastora na Igreja Voz de Deus em Santa Cruz. Mas a pastora Ana Paula, em cima da hora, precisou fazer uma cirurgia, né? Então, pastora Ana Paula, Deus abençoe, tá? Melhora a saúde aí e com certeza vai estar com a gente em outra oportunidade, tá? Então, vamos falar o tema Mulheres Vitoriosas, né? E vamos falar dessa mulher vitoriosa aí, que vou dizer uma coisa aí, tá? Ela é de Urucânia, aqui em Santa Cruz, Urucânia, né? Urucânia, Isso. Santa Cruz, né? Você que está assistindo em outro estado, nós estamos no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio. Ela é de Urucânia, aqui no Rio de Janeiro, tá? E foi longe. Era o seu sonho chegar onde chegou ou tudo está na mão do Senhor? Quando a gente pensa em sonho, talvez na Urucânia eu nunca tivesse sonhado que chegaria onde cheguei. Mas bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejares. E acredito que Deus tem me levado muito além de onde eu sequer um dia, na minha infância, lá na Urucânia, tivesse desejado. Eu acredito que os sonhos de Deus têm sido muito maiores do que os meus de verdade. Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas Grandes, incríveis, assim, maravilhosas, coisas enormes, né? Que a gente nem imagina, né? Verdade. Jeremias, Ele é o dono do 3:10. mundo, né? Ele é dono de tudo, Ele leva a gente para onde ele quiser, né? É verdade, ele é dono de tudo, tá? E aí, quem é a Cirleide? Essa mulher vitoriosa, essa mulher, né, que conquistou tantas coisas, e vamos falar um pouquinho também das dificuldades, porque ninguém conquista nada se não passar por pela luta, né? Aliás, só tem conquista se tiver a batalha, se tiver a luta. E quem é essa Cirleide? Doutora Cirleide Bonfim? Perguntar quem é a Cirleide é uma pergunta difícil para mim. A Cirleide, na verdade, é uma pessoa meio fora dos padrões normais da sociedade, né? Vamos dizer assim.
Eu acho que é uma pessoa, a Cirleide mesmo, é uma pessoa que ama pessoas, que ama o Senhor Jesus, que ama desafios, que ama projetos, que ama a vida. Eu acho que a Cirleide é essa pessoa que ama viver, ama o Senhor, ama minha família, ama meus amigos. Eu acho que a Cirleide é essa pessoa, uma pessoa que ama. Já a doutora Cirleide é uma pessoa que luta. Então, eu acho que são duas... Você consegue separar? Vamos. Na verdade, o amor da Cirleide transforma o conhecimento da doutora Cirleide em luta, em amor por justiça, por causas, continuando por pessoas. Eu acredito que existe uma junção aí das duas, com a base do amor, que é o amor de Cristo que transforma. Tá, fala pra gente como começou até chegar, tá, nesse ápice, né? Porque eu acredito que tem muita coisa ainda, né? Também Muita acredito. Coisa, né? Eu acredito que tem muita coisa. Não chegou ainda no ápice, ainda tem muita coisa. Né? Mas já chegou, né? Em lugares altos. Glória a Deus por isso, tá? Mas assim, como começou? Como é que foi a infância lá na Urucânia? Né? Tem alguma lembrança, assim, de momentos... Muitas. Que, poxa, acho que não vai dar, né? Porque eu me lembro... Não sei se você... Tu lembra do colégio? Lembro. Lembra aquela... O que você vai ser quando você crescer? Tu lembra disso, Paulo? Lembro, a gente não esquece, não. Então... É um momento especial, né? É. Fica gravado na nossa mente, né? Isso. Tá? Só que muitos param. Né? Acabam tendo sonhos frustrados ou as dificuldades. Né? E aí, como foi o seu início? Quando você se deu assim, poxa, eu preciso procurar aqui um caminho na minha vida profissional, tá? Você imaginava que seria isso tudo aí? Não. Então, a Cirleide lá da Urucânia, a criança da Urucânia. Isso. Urucânia é uma comunidade no Rio de Janeiro. Não tem tráfico armado. Não. Porque, E é um lugar maravilhoso. na verdade, a Urucânia ela foi construída para moradores... Quem ia morar na Urucânia seriam os funcionários da Telerge e policiais militares e bombeiro. Então, ela cresce assim. Meu pai era policial, hoje é policial reformado, pastor também, mas policial reformado. Qual o nome dele? Bonfim. Pastor Bonfim? Pastor Alô, Bonfim. Pastor Bonfim, a tua Pastor filha tá aqui. Bonfim é uma Ó, benção. Então, assim, eu cresço num lugar onde não tem tráfico armado, eu tenho escola no bairro tinha, saneamento básico, a gente tem essa estrutura. Tem uma família também bem estruturada, meu pai era um servidor do Estado naquela época, ganhava muito mal, era muito difícil para o servidor do Estado naquela época. Isso. Minha mãe uma costureira, uma mulher inteligentíssima, minha mãe autodidata, então é uma mulher que... Qual o nome da sua mamãe? Cláudia, Dona Cláudia, mulher brava, uma nordestina brava. É linha dura, é? Linha dura. Meu pai é mais bonzinho, mas minha mãe é mulher brava. É mesmo. Mulher é uma serva do Senhor, brava. Talvez ela que tenha muito... Aquela de oração. De oração e de chinelo. É Aquela mesmo? de oração, da vara, de oração. Tu apanhou? Eu? É. Muito. E é mesmo. Eu era uma criança muito levada. Tá vendo? O Paulinho disse que não pode hoje tocar na criança. Não, hoje porque não ele fica traumatizado. Isso aí virou doutor. É isso. Que coisa engraçada, falo, né? A educação começa em casa. Tu apanhou, Né? Paulinho. Tu apanhou. Tu não apanhou, não. Tu não apanhou, não. Minha Você é mãe menino deu uns bom. puxãozinhos de orelha, né? Bastava apanhar assim. Não, né? Ah, varadinha, de vez em quando. Mãe falava né? firme, né? Vou te bater com o chinelo na boca, mas nunca bateu. Ah, É. sim. Mas Meu ela pai ameaçava também com o não, chinelo, mas né? Minha mãe O que o pai é... Meu pai trabalhava muito, coitado. Aí Tinha não dava o tempo. trabalho, tinha segurança, a gente mal via. Para complementar a renda, ele tinha que trabalhar um monte de emprego. Entendi. Era igual o pai do Cristo, um monte de E minha mãe também trabalhava muito. E quando eu penso assim, na Urucânia, ali a gente tinha muita dificuldade de ônibus, de transporte. Então, quando eu tenho 9 anos, eu estudava dentro da comunidade. E minha comunidade foi cantada por Claudinho Bochecha, né? Claudinho Bochecha. Marechal Urucânia, Irajá, é mesmo? E foi legal, conhecida. né? Conhecida. E assim, eu tenho um respeito muito grande por esses dois meninos, né? Saudoso Claudinho, né? Porque vieram também lá de baixo, né? Salgueiro. Era de Salgueiro, lá em Niterói, né? E ganharam um concurso aí, virou um sucesso, infelizmente, né?
aquele acidente trágico que tirou a vida do Claudinho, mas o Bochecha continua aí. Ô, Bochecha, aparece aqui, cara, né? O Bochecha aqui. É entre pessoas. Então, às vezes a pessoa fala, o programa é só para evangélicos? Não. Pessoas que vencem, pessoas que têm uma história, né? Já falei do Claudinho, né, Paulinho? Né? Ô, Bochecha, dá o ar da graça, querido. Vai lá. Então, eu faço um concurso, deixo de estudar no meu bairro e venho estudar em Campo Grande, no Sara. E eu tinha 9 anos. Então, eu começo a perceber que dentro do meu universo não era só aquilo, tinha mais coisa. Demograficamente, começa a existir outras coisas. E aí eu venho para Campo Grande. Com 9 anos, eu vou estudar no Sara. E fico no Sara até o final, depois estudo em outro colégio aqui em Campo Grande. Começo a descobrir que é maior do que a Urucânia. A Urucânia não era só o meu mundo, eu tinha mais coisas. Tinha um horizonte. Só que eu tinha um sonho de infância. Era ser polícia. É mesmo? Meu sonho era ser polícia militar, oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Mas isso era a influência do seu pai? Talvez fosse a influência dele, e porque meu bairro todo mundo era polícia. Aí os filhos foram fazendo prova pra polícia e todo mundo era polícia. Então, assim, a gente brincava de polícia e ladrão e não podia ter ladrão, só podia ter polícia, porque todo mundo era filho de polícia. Então aquilo começa a enraizar na minha alma e eu queria ser polícia. Só que eu sempre tive um senso de justiça muito aflorado. Talvez as costas que eu tomava é porque eu brigava com as crianças na rua para defender outras crianças. Então, esse senso de justiça sempre falou muito alto em mim. Só que eu acreditava que o caminho que eu tinha que trilhar era ser policial militar. Só que o caminho que Deus tinha para mim era completamente diferente. Meus planos são mas os de Deus são outros. Verdade. E quando eu chego com 18 anos, eu faço a prova vestibular para oficial da PM, a antiga SES Gran Rio, faço a prova para ESF e não passo por pouquíssimos pontos. A frustração me bate. Só que eu já trabalhava com 16 anos, eu vou trabalhar no escritório de advocacia no centro do Rio. Minto, eu tinha 17 anos quando eu faço esse vestibular e eu não passo. E aí um dia eu fujo, vou fazer... Você já trabalhava? Já trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 16 anos no escritório de advocacia. Spinelli e Camelo. Foram pessoas que, assim, me ajudaram muito na construção dessa caminhada. Então, o doutor Henrique Camelo, então, era meu mentor. E um homem que me ajudou muito a entender o direito, a conhecer, e me ajudou também financeiramente em uma época da minha vida. E até hoje é uma pessoa, quando eu tenho alguma vitória, eu mando uma mensagem para ele, e é muito legal a resposta que ele tem. Eu falo, olha, o senhor também é fruto disso. Foi a sua semente que o senhor plantou. Né? Porque acabou te influenciando, né? Influenciou. Por quê? Eu tenho um dos primeiros concursos para policial soldado. Eu vou escondido fazer essa inscrição. Só que quando eu chego lá, eu não tenho 18 anos, o cara não deixa eu fazer a inscrição. E o teu pai era a favor? Não, meu pai era contra. É porque assim, ele sabe do risco, né? Meu pai era contra. Você é filha única? Eu tenho uma irmã mais velha que era professora. Então todo mundo esperava que eu fosse seguir os caminhos da minha irmã, ser professora. Minha irmã é professora de criança, está quase se aposentando. A paixão da vida dela, ela é expert nisso. Uma mulher, assim, muito inspirada para a profissão dela. E acredito que é algo que Deus deu a ela mesmo. Você vê, ela gosta disso. Só que eu era o contrário. Minha irmã é aquela pessoa centrada. E eu uma pessoa meio... Tu é agitadona? Imagina. Minha irmã não trazia um problema para os meus pais quando era criança. Já eu... às vezes... mesmo? Brigou na igreja. Essas coisas de criança. Tu brigava no colégio? No colégio não, porque minha mãe dizia que se ela tivesse uma reclamação no colégio, eu não ia sobreviver. Então... É ótimo, não ia sobreviver. Eu tinha um temor quanto a isso. Mas na igreja, eu me sentia livre, era o meu ambiente. Dona Cláudia era brava mesmo? Até hoje. E na igreja era meu ambiente, eu amava estar na igreja. Então, pra mim, aquilo ali era o meu lugar. Então, ali eu podia lutar as minhas guerras, as minhas lutas. Então, às vezes, eu brigava no pátio da igreja. Meio constrangedor, né? Você dizer. Meu Deus do céu, essa ovelhinha. Mas a gente tá aqui entre pessoas, tá entre pessoas.
Mas estava dando bons frutos. Mas eu liderava adolescente, eu pregava. De repente não era nem que ela, não é que ela fosse uma pessoa assim complicada, né? Ela tem espírito de liderança, né? Era difícil. Não, porque tem que ter. Tem que ter, né? Olha, mas olha, meu líder de adolescentes, um casal de líderes, Rosana e Ana, me amam até hoje, tá? Esses dias eu recebi uma mensagem. Ela fala um pouquinho assim, ó, me ama até hoje. Tipo, alguém me ama. Também. Não apagou esse amor. As muitas águas, né? Os muitos problemas não apagam esse amor. Eu dava trabalho pra eles, mas eu também era bênção, gente. Não era tão difícil. Que maravilha. E aí eu não passo na prova. E eu não consigo fazer a inscrição e a revolta vou fazer direito, já que eu já estou envolvida nisso, porque agora eu vou ser delegada da Polícia Civil. Eu vou fazer direito. Ela estava tudo focando, você queria ser policial. Eu queria. Então, eu queria defender o Estado. Eu queria defender alguém. Arruma um problema que eu quero te defender. Pode ver que até na igreja, né? Assim, defendendo alguém. Eu queria defender era o dom que ela tinha. Era. Rapaz, aí, então você queria ser polícia, fez direito para poder para ser delegada de polícia. Mas aí eu me encontro com direito e me apaixono por advocacia. E aí Deus vai tratando tudo aquilo que eu acreditava, que eram os meus sonhos, que Deus tinha para mim, Deus vai tratando de uma maneira e vai me colocando na posição que Ele quer para mim. E eu vou encontrando direito, cuidar de pessoas que, na verdade, eu descubro que é toda essa questão de liderança, de lutar, de brigar, de senso de justiça, na verdade, era cuidar de pessoas, que já era algo que Deus já tinha no meu coração, já tinha implantado no meu coração. Não é aquela coração. Liderança em que você quer impor. Não. A tua ideia é ajudar. Quero levar as pessoas comigo. Onde eu vou, eu quero levar as pessoas comigo. Se eu vou crescer, as pessoas vão junto comigo. Eu quero andar com pessoas e impulsionar pessoas. Você está à frente de um escritório de advocacia. Tô. Tá? Você tem quantas pessoas com você? Hoje nós temos umas 6 pessoas. Tem os parceiros, tem mais 6 pessoas. Que legal, né? Quer dizer, isso está servindo de inspiração para... Tem algum estagiário? Então, eu tenho hoje não tenho estagiário, tem mais advogadas Mas mesmo. Já passou o estagiário? Já passaram. Muitas colegas que já tinham desistido da profissão. E aí passam lá como... Conta a tua história. Caverna de Adulão e a gente... Caverna de Adulão. Durante um tempo, o nosso escritório virou Caverna de Adulão mesmo. Da gente trazer as advogadas que já estão desistindo da profissão, estão com enormes problemas, e elas passam um tempo ali, elas se reconectam com o Senhor, com elas, e elas voltam a trilhar suas carreiras. Tem histórias incríveis que já passaram por lá, e a gente continua fazendo esse trabalho. Bom, nessa caminhada, teve algum momento que você falou assim, olha, realmente vou desistir? Algum momento, porque, assim, olha, você até agora você está contando, você sai de Urucânia com vontade de ser policial, né? Seguir os passos do pai. E olha, um abraço a todos os policiais militares, não só os policiais militares, os policiais civis, o civil, o pessoal da Polícia Federal, Rodoviária Federal, o pessoal da Polícia Penal, né? Enfim, a todos vocês, tá bom? Forte abraço a toda essa classe de policiais que, eu vou falar uma coisa, devem ser bem cuidados. Nós precisamos olhar melhor, né? Com um olhar mais, sabe? A gente critica muito, né, a polícia. Então vai um abraço, todo o respeito do Entre Pessoas. Estamos para trazer um policial aqui, né? Estou agendando ele aí para estar conversando um pouquinho sobre a vida, né? Sobre essa carreira que é tão importante para toda a sociedade. Tá certo? Bom, aí você queria ser policial, vai para o escritório, mas começa cedo trabalhando no escritório de advocacia. Se você falar hoje que já está trabalhando com 16 anos, já é um problema sério, né? Aí encontramos a doutora Cirleide, tá? Que você daqui a pouco vai descobrir o que ela já alcançou, que Deus, né, permitiu que ela viesse alcançar, começando a trabalhar aos 16 anos.
Então quebra alguns paradigmas aí, quebra algumas coisinhas, né? Algumas bobeirinhas que, o menor não pode estudar, não pode trabalhar. Quer dizer, eu já tinha terminado o segundo grau, que na época era segundo grau. Eu já tinha terminado o segundo grau. E eu queria fazer a prova da Sesgran Rio, mas eu estava me preparando. Então eu fui trabalhar para poder começar a estudar. Isso. Para pagar meu vestibular. Olha, para poder o quê? Estudar. Pagar meu vestibular para estudar. Isso não te matou. Não, muito pelo contrário. Foi algo que foi muito importante para mim. Quando eu saio para trabalhar, eu trabalho no centro do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala de espaço demográfico, eu volto a falar para vocês que o quê? Meu espaço demográfico continuava aumentando. Isso. Então, eu começo a trabalhar no centro do Rio de Janeiro. E tinha alguns estagiários, tinham pessoas muito incríveis lá no meu trabalho. E eu sou secretária, eu começo como secretária no escritório. Eu não começo estagiando no direito. Quando eu vou para a faculdade, eu faço faculdade na Zona Sul. Com 18 para 19 anos, eu entro na faculdade de Direito. E eu faço na faculdade Metodista Bennett, no Flamengo. Então, eu moro na Urucânia, eu trabalho no centro do Rio, eu estudo à noite no Flamengo e eu volto para a Urucânia. Eu chego em casa meia-noite e eu saio de casa às 6 horas da manhã. Bom, você chega em casa meia-noite, aí vai jantar... Jantar quando dá, porque às vezes a gente caía no prato, né? Que às vezes você cai com a cara no prato, você não consegue ficar acordado. E às 6 horas eu pegava, na verdade eu acordava 6 horas, 5 e pouca, porque eu pegava um ônibus 6h30 na Urucânia. Pra poder estar que hora no trabalho? Pra poder estar às 9 no centro da cidade. E era Avenida Brasil. Eita, não tinha BRT, não tinha corredor. Tinha seletiva, mas... E se eu perdesse aqueles ônibus, aí acabava todo o planejamento diário. Então, eu tinha que ter compromisso com isso. Só que tem um dia, esse dia me deu vontade de desistir. Tem um dia que eu tô chegando e meu pai ia me buscar no ponto. Então, tem 2 pontos na Urucânia. O dentro da Urucânia e o fora, que fica perto da estação. E ele, para quem conhece, a estação de Tancredo Neves é muito deserto. Isso. E meu pai não sabia, porque às vezes eu descia em Campo Grande, pegava a van, ele não sabia como eu chegaria. Se eu chegaria de 390 pela estrada, ou se eu chegaria por dentro de Campo Grande, por dentro do bairro. Nesse dia, o que acontece? Meu pai vê o 390 vindo, ele vai pro ponto de carro me buscar. Eu não desço, só que eu tô descendo na van. Quando eu tô descendo na van, eu vejo meu pai indo. E uns 2 pontos antes, entra um rapaz que tá... Lembra da besta? Que a besta, aquela da Kia? Isso. Aí tinha uma pessoa que ficava na tua frente, você aqui e os outros bancos atrás. Um rapaz entra, em paciência, senta à minha frente e o de trás fala assim, fulano, você lembra de mim? Aqui, falando aqui. Fulano, você lembra de mim? Aí o rapaz, fulano, sei que... Aí fica desconcertado, aí o daqui de trás... Você tá me devendo. E eu aqui no meio... Na verdade, eu não tinha percebido nada, porque eu tava cansada. Extremamente cansada. E ele fala, vamos descer aqui no Antares, porque era o ponto onde as pessoas desciam para atravessar, para usar drogas. Que tem aquela passarela. Né? Exatamente ali. Vamos descer a Urucânia aqui. Tá à direita, não é isso? Aí atravessava e ia pro outro lado de Antares, que tinha tráfico armado, tudo. E ele fala assim, vamos descer aqui que eu vou te pagar. Aí esse aqui atrás de mim fala, não, eu vou te procurar. E ele entra no conjunto comigo e desce no meu ponto. E começa a falar comigo. Porque eu ia matar ele. Aí levanta a camisa. E ele conversando comigo. Eu ia matar. E eu assim pensando, gente, e agora? O que eu vou fazer? Agora vai chegar o momento de eu defender alguém, ó. Não, eu pensei, eu só quero meu pai. E eu via meu pai passando, Eu falei, gente, meu pai tá indo pra lá me esperar e eu tô aqui. E eu fui andando com esse homem até bem próximo à minha casa. Só que pra eu chegar na minha casa era uma ladeirinha e era muito deserto, muito escuro. E eu falei, agora, o que eu vou fazer? Meu Deus. Eu comecei, Deus, eu não posso morrer aqui. Ninguém vai entender, porque eu já me meti em situações que tu pensa, se eu morrer aqui, quem vai entender essa história? O que você tá fazendo aqui? Quem é esse cara aqui? Mas ele começa a conversar comigo e aí eu, tchau, me despeço como se fosse meu amigo. Não tinha o que fazer, gente. Aquele dia eu tive medo de continuar a estudar. Mas aí, o doutor Henrique, eu conto pra ele no outro dia a história, e morava a Luzia, que é a irmã dele, e a falecida Dona Salete, a mãe dele. Ele fala, vai morar com a minha mãe, com a minha irmã, esse tempo que você está estudando. E a Luzia, vamos pra lá, sim. Moravam aonde? Eles moravam no Catete.
Tá mais perto. E aí eu começo a estudar, começo a morar no Catete, então eu já ia sair da faculdade andando para casa. Sexta-feira eu voltava para casa. E eu morei com a dona Salete e com a Luzia durante um período e meio. Até eu conhecer a Patrícia, uma amiga de faculdade, que ela, vamos morar comigo. Vamos dividir apartamento comigo, coisa e tal. Na verdade, eu pagava... O custo era muito alto, eu pagava muito pouco para ela. Porque eu não pagava a faculdade. Então, assim, eu morava praticamente, por favor, na casa da Patrícia, na rua, na Soares Cabral, do lado do Fluminense. Então, Deus vai sempre abrindo o meu espaço demográfico. Isso. E isso fez com que eu não desistisse da faculdade. Inclusive, quando eu falo que o doutor Henrique me ajudou uma época, teve uma época que ele ganhou ele era advogado, ele ganhou uma indenização muito boa, e ele falou, vou te ajudar. Eu vou pagar 6 meses para você da faculdade. Pô, que maravilha. Pô, que alívio, porque eu vivia fazendo acordo. É mesmo? Porque meus pais me davam suporte, mas o suporte que eles me davam não dava para custear. Eu lembro que quando eu termino a faculdade, a mensalidade era R$495. Hoje você... Isso lá atrás. Eu terminei em 2004. Meu Deus. São mais de 20 anos. Era R$495. Mas a vontade de continuar era maior do que a vontade de Equivalente a parar. quanto seria hoje? Hoje, eu vou te falar que 495 não é tão barato. É quase Mas um hoje tá quarto do custando salário. quanto Seria mais ou menos. Hoje, Direito. a faculdade de Direito, hoje você encontra umas faculdades mais baratas. Você consegue bolsa, você consegue fiéis. Hoje você consegue pagar isso. Que numa não tinha faculdade. nada disso. Não. Né? Tava começando, fiéis era extremamente Isso. difícil conseguir esse tipo de apoio. Era muito difícil. E tava começando. Era um outro tempo. Então você É só se basear pelo salário da época, né? Eu não lembro mais quanto era. Mas Então, era quase isso. As tuas dificuldades, então, seria, né? O deslocamento, saindo daqui, né? Praticamente do último bairro da Zona Oeste, porque aí vem Santa Cruz, Itaguaí, já é Costa Verde, né? Quer dizer, você está ali no finalzinho, direto para a Zona Sul, de um extremo, né? Ao outro, correto? Aí dali você vai para outro bairro da Zona Sul para fazer a faculdade, né? Para continuar a faculdade. E depois voltar, quer dizer, então já era uma grande dificuldade. Era. Aí vem também a questão da segurança. Eu imagino o bate-papo do cara. Eu ia matar esse cara, hein? Tranquilo. Mas até o período que eu fiquei indo para a faculdade, voltando direto, era muita coisa. Não foi só essa vez? Não, por exemplo, tinha dia que eu falava, gente, eu vou matar aula hoje, vou embora. Aí todo mundo, vai embora? Eu falei, vou. Quando eu chegava em casa, que eu tava jantando, aí aparecia o Jornal da Globo, à noite, né? O Jornal da Noite. Tiroteio na Vila União, fechamos a Avenida Brasil, não sei o que, não sei o que. Sem contar, você ainda tinha Era a questão da Avenida Brasil, você tinha que atravessar toda a Avenida Brasil. Eu passava a Avenida Brasil toda noite, Uma à menina noite. de quanto? 17 para 18 anos? Já tinha uns 18, entrei na faculdade com 18 para 19, 19, 20, 21 anos. É força de vontade, né? Realmente, é para quem quer. É objetivo, né? Objetivo. Tem que ter objetivo nas coisas que a gente vai fazer. Eu fico muito triste quando eu vejo uma juventude, né? De vez em quando a gente está conversando com alguns jovens e eles não estão sem foco. Isso é foco, né? Determinação. Na verdade, eu acredito que a gente veio de uma geração que é o que eu tenho. Eu vou usar o que eu tenho. Isso. E o que eu tinha vou estudar. O que eu posso fazer é estudar. E foi o que meus pais sempre falaram, você precisa estudar. Então, estudar o caminho, independente da dificuldade que fosse onde eu ia buscar isso. Então, eu não via outro caminho senão o estudo. E aí eu descobri que o direito era como a gente sempre fala na faculdade, direito é um leque de opções. Era um leque de opções para eu mudar a minha história. Embora não tivesse uma história ruim, né? Eu tinha uma família, sempre tinha uma família estruturada. Embora eu morasse num bairro, não tinha tantos riscos de vida, embora o fechamento ali demográfico era difícil por conta da transporte público, era muito precário. Mas eu não tinha uma vida ruim, mas eu queria que minha vida fosse algo que fosse diferente, fosse maior, porque eu começava a ver que o mundo era maior. Então, o espaço demográfico, quando a gente fala de mundo de espaço demográfico... Você saiu da bolha, né? Exatamente. Eu comecei a furar as bolhas que vinham. E aí, quando você vai abrindo, as bolhas vão ficando maiores. Você vai furando, vai ficando maior. Muito bem, nós estamos com a doutora Cirleide. Hoje estamos falando de mulheres vencedoras, né? Mulheres que brilham, mulheres aí que conquistam a sua vitória
tá? Estamos falando aqui, no momento, estamos falando das dificuldades. Daqui a pouco vamos entrar nas vitórias, coisas maravilhosas aí que essa mulher conquistou, tá? Uma mulher de Deus, tá? Estaria com a gente hoje a pastora Ana Paula, né? Eu já falei aqui no início do programa, mas ela, em cima da hora, precisou fazer uma cirurgia. Vai um beijão aí no fundo do coração da nossa pastora Ana Paula. E estamos recebendo, então, aqui a doutora Cirleide. Tá? Ô, meu querido Guilherme, coloca aí o logo do hotel para me mandar um abraço pro pessoal do hotelzinho lá. Isso, um abraço pro pessoal lá do hotelzinho infantil Cubo Mágico, tá? Lá da nossa querida Elizabeth, esteve aqui com a gente no outro programa, né? A Elizabeth e o Diogo, um abraço. Quer deixar... também tem... Você passou, você está rápido, né? Hoje ele tá ligado. Tá bom. Então, um abraço também, pessoal, lá do Bazar Fix, pessoas que estão aí nos ajudando, colaboradores aí do programa. Tá certo? Vamos lá. Bom, chegamos então na faculdade. Aí agora você foi morar mais perto. Mas final de semana eu venho para casa. A gente consegue compreender então que isso é tudo um caminho que Deus está preparando para você trilhar, tá? E você a família é família evangélica, tá? Desde pequeno você então nasceu em berço evangélico? Não, a gente encontra Jesus, eu tinha 7 anos, 7 para 8 anos, aí com 9 eu me batizo, tomo a decisão com Jesus, quantos anos? com 9 anos. Uma outra coisa, ela é de quebrar certas... Porque eu tinha uma menina da sua idade, pastor, eu queria descer as águas. E alguém chegou para mim, mas pastor, certo é com 12. Eu falei, baseado em quê? Baseado em quê? Eu preciso saber por que tem que ser com 12. Se há um desejo no coração. Você já quebrou a regra aí. Batizei com 9 anos e meu filho também se batiza com 9 anos. A gente acaba... Olha aí, ó. Já copiou. Já copiou. Então, aí com 9 anos você se batiza, né? E tem essa coisa, dividir também com a igreja, né? Então você, durante a semana fora, fim de semana... Fim de semana eu era líder já na faculdade, eu era líder de adolescentes na Igreja Batista da Vitória, ali em Paciência. Com quantos anos? 20, 21. 20, né? Então você já tinha uns jovens na sua mão ali para você eu tinha gostava de liderar. Grupo muito grande de adolescentes. Liderança, né? Liderança. Né? Aí de vez em quando vinha uma causa entre eles para você resolver. Natália foi minha liderada nessa época, que eu era líder de adolescentes na Igreja Batista da Vitória, Pastor Almeida. Pastor Almeida. Pastor Almeida é um cara incrível, eu amo Pastor Almeida. E ele me ajudou muito nessa questão de ser líder, né? Porque ali eu tô me formando de verdade como líder. Ele me ajuda muito. Às vezes ele fala, você é intransigente? E a gente conversava, eu aprendi muito com o Pastor Almeida. E é um homem que eu amo muito, meu pastor do coração. A gente não congrega junto, mas continua sendo meu pastor. A importância, Paulinho, da liderança é nessa questão de você incentivar. Porque teve um período que se falava, vai para a faculdade, vai se desviar, vai isso, vai aquilo. E não é o caso. Na verdade, quando eu sou mensageira do rei, que eu sou de formação batista, né? Sou batista. Isso. Quando eu sou mensageira do rei na minha juventude, na minha adolescência, eu li uma revista de Martin Luther King. Contava a história dele. E ali também dá muita base para o que eu entendo de senso de justiça, que era um pastor batista. Que lutou em prol da liberdade dos negros nos Estados Unidos. Ele tem o grande discurso, eu tenho um sonho. Deixou um legado incrível. Então, assim, quando eu leio aquele discurso, quando eu começo a buscar mais conhecimentos em relação a ele, eu penso que eu também tenho sonhos. Então, a igreja também me ajuda a construir todo o meu senso de justiça, aprimorar o meu senso de justiça baseado naquilo que eu estava lendo com Jesus, como grande agente transformador, que não existe pessoa com mais senso de justiça e o maior agente de transformação de todos os tempos, que ele transforma realmente pessoas. E quando eu me deparo com Martin Luther King, que é um pastor batista que consegue também colocar em prática, dentro da sua fé, aquilo que ele acredita. Então, eu vou me construindo, a igreja vai me construindo. Eu acredito muito. Você serviu como pilar. A minha base mesmo essa. É porque teve uma época, né? Eu não sei se você pegou isso, que havia um preconceito muito grande
entre igreja com universidade. Né? Até hoje, né? Hoje, então... E então não acontecia, não tinha um incentivo. Né? Quando se falava, pastor, vou fazer a faculdade, olha, cuidado, porque é complicado, ali é um perigo. Ali você vai conhecer outras pessoas, tem que tomar muito cuidado, é melhor que nem faça. Eu ouvi muito isso, tá? Eu ouvi muito isso, não de pastores que passaram pela minha vida, mas eu ouvia isso no meio, na época, ali quando mais jovem, eu ouvi essas histórias, entendeu? E quando você está falando do pastor Almeida, e vai um abraço, pastor Almeida aí, ele foi um grande incentivador. Muito incentivador, muito. Bom, aí você agora está cuidando de jovens do jeito que você queria, né? A advogada lá dos jovens, já estagiando com eles, porque trazem aquelas causas, porque tem, né? De vez em quando tem um... a gente tinha que intervir às vezes com os pais, e era difícil, às vezes era difícil. Tá, então vamos lá, trilhando esse caminho, Urucânia, né? Escritório de advocacia, faculdade, fim de semana, igreja. Ainda tinha namorado, né? Tinha um namorado. Eu nem falei. Que é meu marido. Eu nem falei nada, eu não entrei nesse... Ainda tinha tempo, né? Tinha namorado nessa história. Mesmo? Mas ele vivia em São Paulo, na época ele era jogador de futebol. Jogador de futebol? A gente não conseguia, não tinha muito Qual tempo. o nome dele? Fábio. Hoje ele não joga mais, mas Fábio é o amor da minha vida, meu marido. Você não trouxe a foto do Fábio aí pra gente ter? Não pode ficar mostrando, fazendo comercial assim, não. Propaganda, não. Mas no meu Instagram tem lá meu marido, meu Fábio... filho. Fábio Teles. Fábio Teles. Alô, Fábio Teles. É conhecido como Fabinho. Fabinho. Jogou aonde? Jogou na Portuguesa, na Lusa, a vida toda. É mesmo, é? Depois teve um acidente. Foi amigo na Portuguesa, na Lusa... Quem jogou lá na Portuguesa? Em São Paulo? Em São Paulo. Ele deve ter conhecido o Denis, aquele que... Conheceu, mas ele era mais novo que o Denis, mas ele tava lá na época do Denis. Saudoso Denis, rapaz, ele tava jogando no Vasco, né? Morreu aqui na Lagoa, acidente de carro, né? Carro foi. Grande jogador, né? Grande jogador, certamente teria feito, né, pouco tempo de vida aí, fez história. Bom, então nós estamos falando dessa questão da inspiração, né, do incentivo. Então o pastor Almeida foi uma benção, a igreja não te atrapalhou. Não, muito pelo contrário. Eu consegui desenvolver, inclusive, os meus talentos na igreja. Bom, vamos lá agora. E a primeira conquista? Você falou, poxa, que isso. Então, mas eu tenho uma coisa ainda para falar antes. Fale. Eu fico doente no penúltimo período da faculdade. Então ainda tem uma outra dificuldade. No último período. Ainda tem uma outra dificuldade. Eu fico doente. Eu ia casar em dezembro. Com tudo, eu ia me formar em dezembro, casar em dezembro, tudo muito ajustado na minha cabeça. Tudo em dezembro. Tudo perfeito. Era a formatura e o casamento. Só que quando chega em agosto eu fico doente. No último período. E eu fico sem andar. Eu fico internada 30 dias. Eu tenho que fazer uma biópsia. Meu Deus do céu. Até descobrirem que eu tinha. Isso em agosto. Isso em agosto e setembro. Casamento seria em dezembro. Casamento seria em dezembro. Setembro, agosto eu começo a ficar doente. Setembro eu fico internada. Fico o mês de setembro todo internada. E outubro descobrem que eu tenho. Eu tive uma tuberculose ganglionar. Meu Deus. Porque eu trabalhava de segunda a sexta. Sábado eu trabalhava num outro investimento jurídico que eu tinha com uma colega. Então eu trabalhava o dia inteiro. Ainda tinha faculdade. Estava no último período. E então era uma correria louca. Tu não parava. Aí você não comia, né? Você não come, você não se alimenta. Você tem 20 e poucos anos, 23, 24 anos, você acha que você tá abraçando tudo. Você abraça o mundo. Mas aí Deus às vezes fala assim pra você, segura aí um pouquinho, que tu vai ter que me ouvir, parar. E eu fico internada e ali eu escuto Deus continua falando muito em Isaías 41, 43. Eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. Legal, né? Só que minha família acreditava que eu ia morrer. Meu pai, então, coitado, eu tinha certeza que eu ia morrer, porque nessa luta de ela descobrir... Falando, eu acho interessante ela falando. Uma leveza, Ele né? tinha certeza. Ele tinha certeza que eu ia morrer. Minha filha agora vai. Não, ele tinha certeza. Ele estava com o coração em paz. E todo mundo, porque eu ia emagrecendo e definhando, e sem andar, já com problema nas juntas, e ninguém descobriu o que era. Então, não tinha... Se descobrissem o que era o grande milagre.
E aí descobrem que eu tenho a tuberculose no gânglio, eu começo a fazer tratamento pra isso. Só que o casamento tá aí, né? E eu não consigo me formar naquele ano, mas o casamento tá aí, chegando. E aí todo mundo, as irmãs da igreja orando, e eu falava, irmãs, eu preciso de um sofá branco e de uma televisão de 29. E elas, a gente quer que você saia do hospital. E eu falava assim, irmãs, eu preciso de um sofá branco de couro e uma televisão de 29, que na época era o ápice, Era né? outra coisa, né? Pois bem, eu ganhei, gente. Mas eu não tô falando de Deus de prosperidade, não. Tô falando de Deus de cuidado e de carinho. Eu ganhei. E o casamento foi um acontecimento. Mas você estava doente, as irmãs orando e você querendo um sofá branco. Na verdade, às vezes a gente está tão imerso naquilo que Deus está fazendo na nossa vida que a gente não tem noção o que os outros estão vendo. Os outros viam uma pessoa quase morta. Quem estava dentro da situação era você. Você conseguia. Você não enxergava. Eu enxergava uma pausa de Deus na minha vida. Entendi. Calma, aguenta aí. As coisas Acelerada vão acontecer. demais. É tudo no teu tempo, não é não. E aí eu me formo no ano seguinte, consigo fazer, eu tenho que fazer a adaptação, porque eu não conseguia, perdi as provas, aí eu me formo no ano seguinte, caso me formo no ano seguinte. E agora, né, a vida é um sucesso. Não é um sucesso. Vai ter a prova da OAB. E aí eu caso em 2000 gente, eu não sei quando eu casei. 2003 eu casei. 2003. Você não lembra quando casou feio, né? 2003 eu casei. Quando é porque eu me formo em 2004, no começo de meados de 2004. Quando é um ano de casado, 2005, meu marido tá viajando, tá jogando num time fora do estado, e ele vem pra casa pra dar uma força, prova do OAB. Aí na volta ele sofre um acidente. E aí ele fica 6 meses internado em outro estado. Meu Deus! E aí eu passo pra segunda fase na prova da OAB nesse momento. Isso é algo que me emociona, porque assim, era um momento de muita dificuldade. Ele longe. Eu vou pra lá, fico 15 dias lá, porque onde eu trabalho me libera 15 dias. Depois eu ia todo final de semana pra Três Corações. E tinha toda uma estrutura. Ele estava disputando o Campeonato Mineiro, a gente tinha um ano de casado, e aí eu vou todo final de semana, todo sexta-noite, eu saio da rodoviária Novo Rio, vou para Três Corações, volto de manhã porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E eu passo trabalho, saía domingo, já chegava segunda, já direto para trabalhar. E eu passo na segunda fase da OAB nesse caos. No meio desse caos que eu passo na segunda fase. E quando eu passo para a segunda fase, eu falei, ai, Senhor, como é que eu vou passar para a segunda fase agora? Eu lembro que eu escolhi administrativo, que é é um pouquinho complicado, mas tem menos peças, né? Mas é complicado. E eu lembro que eu comprei o livro do Carvalhinho, que era um livro importante. Aquele livro, ele só ia e voltava na minha aula. Gente, eu estudei, tá? Eu estudei pra caramba na faculdade. Não, lógico. Mas nesse período eu não conseguia me concentrar para estudar tanto. Tinha um grande amigo meu que me ajudava muito nessa época, o João Franceschini, também era advogado, e a gente conversava, porque ele tinha se especializado em administrativo, e a gente conversava sobre isso. Foi o que me ajudou a fazer a prova. Foi assim que eu estudei. E eu passo nesse caos, eu passo na OAB, na primeira vez que eu faço, nesse caos... Já na primeira? Eu passo na OAB. Então, assim, aí... Em meio à luta tem aquele refrigério, o Senhor, o tempo todo, eu consigo entender sempre. isso aí na sua vida. E meu marido realmente perde o movimento do braço, e aí ele para de jogar bola. É mesmo? Então parou novo. Parou, a gente tinha, em 2005, a gente tinha 20 e poucos anos, 20 e pouquinho. Ele para novo, para por isso. Mas a nossa vida foi ótima da mesma forma. Que coisa, né? Verdadeira mulher guerreira, né? Não desiste, né? Não dá. Depois disso você sobrevive, gente. Não tem como desistir. Igual a seleção ontem, não é isso? Eu vejo que pessoas desistem com tão pouco. E também isso fortaleceu muito o nosso casamento. Acredito muito nisso. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Porque assim, ele precisava sempre estar viajando, né? Você acha que foi tudo plano de Deus? Não, te colocar mais perto? Olha, eu não sei, se eu te falar que até hoje eu não entendo o porquê Deus fez, o porquê, não entendo, tá? Não tenho as respostas que as pessoas querem. Mas eu posso te falar que a nossa vida é uma vida boa.
que a gente tem vivido os nossos sonhos, que a gente tem paz na nossa casa e que a nossa família serve ao Senhor. E ele te apoia legal. Ele é o meu maior incentivador. Todas que as bom, loucuras né? que eu faço aí, ele tá sempre junto. Né? Ele é aquele que fala, vai devagar, pelo amor Ele de me Deus. traz um pouco a sanidade às vezes, porque eu sou uma Por viagem. quê? Né? É mesmo? Então ele é Essa mais minha- tranquilo. Porque agora eu preciso entender é mesmo. Você Eu sou assim, não tem Não tempo tem ruim, freio? não tem tempo ruim. Aí ele às vezes me traz, olha, vamos por aqui. É que Deus faz as coisas certas, né, gente? Isso. Gente, eu quero mostrar agora. Pode. Vamos para as fotos que tem umas coisas legais aí, tá? Bom, aqui, Lux, né? Aqui, essa foto, ela tá representando o que aí? Essa foto está representando uma entrevista que eu tô dando para um canal em Angola. Eu tô em Angola nesse momento. É mesmo, é? Eu tava Como em- foi isso? Eu estava em Angola, nós fomos, junto com a Black System Law, que você mencionou no começo, nós fomos para um intercâmbio jurídico-cultural, levamos 33 advogadas negras do Brasil para Aquela lá. menina sai lá da Urucânia, foi Vai morar para lá lá. na casa, lá, né, num apartamento ali junto. De favor. De favor, e agora está lá em Angola representando o Brasil. Coisa Exatamente, linda, né? exatamente. E aí essa entrevista tá falando sobre o quê? Sobre A gente traz o direito sobre vários aspectos. Então, eles estão fazendo perguntas sobre o que a gente está trazendo nesse intercâmbio. Então, foram várias palestras que fizemos em vários locais. Aí, a gente está no Palácio do Governo, especificamente. É mesmo, é? E eu saio do palco central e ela me intercepta para fazer uma entrevista. E isso era o tempo todo. Foi uma parte bem interessante da minha vida. E aí, essa foi a sua primeira entrevista? Na verdade, essa é a segunda. É a segunda. A segunda. Tá, e como você... Cara, assim, deve ser legal, né? Você, pô, tu tá lá, não, olha, não que a Urucânia, não, nada disso. Porque eu tô falando das dificuldades. Porque o que acontece? Realmente você é diferenciado. Porque hoje a conversa é assim ou foi para um caminho do crime porque o sistema, porque aonde mora, isso e aquilo, no entanto... Você não fala em momento nenhum que o bairro que você morava, né, onde você nasceu, ele te atrapalhou. Pelo contrário, eu vejo que foi que te incentivou. Ele me incentiva, mas se eu morasse num lugar que tivesse uma condução, se eu morasse mais Seria perto das- melhor. Nossa, Mas é isso que eu tô seria falando. muito, não dá pra gente... Olha só, mas é isso que eu tô falando, É. porque as pessoas colocam desculpa justamente nisso. Tá? Olha, eu não consegui, ou então, tá vendo? Fulano é vítima do sistema. Você também nasceu num lugar precário, não tinha tudo isso. Você está falando de condução, segurança, e você venceu. Mas ela teve uma estrutura dentro da casa dela, a família Então, dela. Na família então a constante. família... Entendeu? Isso aí é onde que a gente tem que chegar num ponto, né? A Certo. família, muitas das vezes, ela deixa seu filho na rua, à vontade. E ali quem vai colher eles? Então a gente não pode botar a culpa, tá? Porque Vários setores. Eu acho né? que são Veja só, camadas. Eu acho que todo eu mundo acho tem que sua isso parcela de culpa e são isso, camadas. Mas você vê, olha só, aos 16, né? 16 anos você já estava 16. trabalhando. Infelizmente, hoje a gente pega pessoas com 16, com 18 anos. Mas se a lei de menor aprendiz tivesse naquela época, eu teria entrado numa empresa chamada Otis Elevadores. Porque eu fiz uma entrevista Otis, né? e eu não fui aceita porque eu não tinha 18 anos. Entendi. Porque naquela época não tinha a lei do menor aprendiz, que hoje tem. Então, hoje existem leis que regulam adolescentes trabalharem sim. Hoje existe isso. Naquela época não existia. Entendi. Bom, Eu acho assim, a lei ela fecha muito. Eu acho que tem que ter sempre a decisão do pai, né? A vontade do filho. eu acho que Entendeu? isso é Tem que ser importante. maior do que muitas vezes a lei. Sabia? Porque a necessidade, de repente, né? Eu compreendo também que é um a ponto exploração, Então, né? a lei, na exploração, verdade, ela vem quer- para proteção. Isso, mas ela fecha. Mas não pode, acaba ela- atingindo, por exemplo, olha só, você você precisava trabalhar porque o soldo do seu pai não cobriria a despesa sua Isso. com a faculdade, de Exatamente. passagem, alimentação. Você entendeu o que precisar. Daí ele quer dizer que é o seguinte,
de repente, a lei poderia te prejudicar. Na verdade, se essa lei tivesse naquele tempo, teria me facilitado. Seria melhor? Seria. Seria porque existe uma lei que permite o jovem ou adolescente Sim. trabalhar assim e dá direitos a ela. Na nossa época, Isso. não tinha. Isso. Então, eu não pude ser contratada por uma empresa grande porque a lei não permitia. A E é bom empresa esclarecer estaria... isso, porque senão as pessoas acham o seguinte, não, a lei não permite. Não permite, sim. Não é Permite, assim. sim. Ela te dá regras. Exatamente. E aí te dá garantia que você precisa como um trabalhador. Isso é importante a gente Tem ressaltar. um horário também Tem direitinho. horário, você vai ter a carteirinha assinada lá como estagiário, mas você vai ter. Então, assim, ela te dá garantia. Você vai ter seu INSS recolhido, o seu FGTS. Coisa que não tinha na época. Coisa que não, na minha época não tinha. Então, quando a gente olha a lei, ela não é ruim nesse aspecto, não. Mas ela também quer que você estude. Entende? Não pode abrir mão disso. É isso que a gente não pode abrir mão. A gente tem que entender que a lei, eu como defensora da lei, ela tá ali para que a gente seja protegido. E ela protege. É porque a gente não percebe as camadas que tem na sociedade toda. Entendi. Mas a lei protege. Hoje, um adolescente de 16 anos, ele pode trabalhar. Aí ele vai ter um tempo para trabalhar, porque ele vai poder... Hoje você não se forma mais com 16 porque aumentou mais um ano, pelo menos. Então, você vai poder trabalhar, mas você vai trabalhar 4 horas. Você vai ter um período para estar ali. Você vai poder estudar, você vai ter que se dedicar ao seu estudo. Então, acredito que a lei também, ela protege. O problema é que a nossa sociedade, ela não tá... é como se fossem duas coisas diferentes. A gente não consegue entender e pegar a lei para que ela trabalhe a nosso favor. Eu acho que essa é a questão da sociedade. Tá. Vamos falar mais um pouquinho. Então, você está lá em Angola... Rapaz, está acelerado esse menino. Tá. Foi o jogo de ontem. Eu né? falo muito, é porque eu falo muito, né, Guilherme? Tá. Então aqui você está em Angola, falando sobre a sua. Representando aí, né? Você representava então. Ali eu estou falando do direito do consumidor, junto com o direito regulatório, porque a gente está falando de outro país. Ah, que legal. E como tu chegou lá? Como foi essa história? Então, eu comecei a fazer parte de um grupo que se chama Black System Law, um coletivo de mulheres negras do Brasil, e hoje a gente tem até outras colegas em outros países, em Portugal, em Angola, e surgiu esse intercâmbio. Agora, eu quero saber, assim, porque eu quero entender essa dinâmica aí, tá? Então, a menininha agora, advogada. Já está quanto tempo aí? Nessa época você já tinha... Isso aí foi agora, em 2024. Já 20 anos de formada, já não era foi mais uma menininha. Não foi logo no início, não. Não, isso foi agora. Isso. Eu passei por muitos escritórios, eu fui gerente jurídico, já trabalhei com muitos escritórios, muitas empresas. E aí, aqui eu já tô agora, 20 anos de formada já. Eu tô perguntando isso porque tem mais coisas aí. Passa a outra foto aí, vamos lá. Bom, aí... Best Sister... Isso é um prêmio que foi desenvolvido pelas Black System sobre advogadas negras do Brasil. E aí esse prêmio é dividido em diversas categorias. Eu concorri na categoria de direito do consumidor. E eu tô aqui com essa senhora, a Sandra Guevara, é a diretora do jurídico da L'Oréal. E ela tá me entregando o prêmio de melhor advogada negra do Brasil. Que legal! Esse dia também foi incrível, incrível. E a emoção, hein? Esse foi seu primeiro prêmio? Foi meu primeiro prêmio. E quando eu subi ao palco... Aí, cara, passa um filme... Passa um filme na cabeça, assim... Passa um filme até muito rápido, porque quando anunciou a vencedora, eu tinha que subir ao palco e eu já tinha o meu discurso pronto. E eu encerro o meu discurso falando que eu bem sei o pensamento que tem ao vosso respeito. Você citou aí Jeremias, né? Pensamento de paz e não de mal para dar o fim que desejares. E eu encerro falando isso no meu discurso, que Deus que estava me colocando naquele lugar. E eu não tenho dúvida disso. Caramba, isso foi muito teus legal. Pais? Meus pais vibram, né? Meus pais... Inclusive, eu não falei para vocês que minha mãe era costureira, autodidata. Esse look é feito por ela. O da foto anterior também é feito por ela. Volta lá na foto anterior pra mostrar. Pedi pra fazer a nossa blusa. Olha, com a dona Cláudia, look né? Também, aí, ó. É Aí, dona minha mãe. Fala, dona Cláudia, faz uma blusa aí pra gente. Ô, dona Cláudia, além de mandar o nosso tamanho, né? Teu é GG. GG diminuiu um pouquinho, diminuiu. E esse também é feito por ela. Que legal. Meus looks sob medidas feitos pela minha incrível mãe. Isso. Eu tenho minha sogra também que costura também.
Rapaz, esse pessoal, olha, vamos para Dona Cláudia, olha aí, ó, a gente é magrinho, não vai gastar muita coisa, não, né? Vamos lá, vamos passar mais um aqui. Ei, esse aí. ganhei esse ano, em janeiro de 2026, né, que foi. Esse também é um look feito pela Dona Cláudia. E aí eu ganho pela segunda vez como bicampeã. Tá em tudo mesmo, né? Dona Cláudia é a minha inspiração. Esse é o segundo prêmio. Esse é o segundo prêmio. Aí eu me consagro bicampeã e paro de concorrer. Porque agora a gente vai deixar as oportunidades para as outras colegas. Porque... Parou de concorrer. Aí eu parei de concorrer. Já não me inscrevi pra tentar o novo, embora... Não quer ser tri, não? Não, deixa pra outra colega. Chegar a Rex também, né? Mas aí, porque... deixa outras, assim... Não que eu iria ganhar, não é soberba de que iria ganhar, mas assim... eu acho que aqui já cumpri, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé nessa questão desse prêmio. Aqui acabou, acho que terminou aqui o meu... Uma coisa que eu estou notando aqui, como você coloca Deus, né, à frente de tudo. Eu acho isso muito, muito bonito. E falamos aqui em off, não gostou? Da sua simplicidade, dos seus... Né, eu até falei lá em casa, né, com a minha esposa, falamos sobre você, eu falei, caramba, né, na hora que começamos a ler, né, as qualificações, eu falei, olha só, porque nós estamos observando, pessoas não podem dar um passo, né? Não pode subir um degrau. Isso também, e a Bíblia também fala que a soberba, ela precede a derrota. Precede a queda. Né? Então, assim, eu vejo o carinho que você tem pela obra de Deus, esteve pregando lá no nosso ministério, tá? E diga de passagem, vai voltar, né? Com certeza, foi maravilhoso. Amém. Tá? E eu estou vendo a tua simplicidade, você não parei não porque iria ganhar, mas eu parei porque eu queria dar oportunidade para outras pessoas. Isso é legal, isso é legal. Você teve alguém que você se inspirou, você falou, poxa, né? Você falou aí do Dr. Henrique, né? Dr. Henrique. Que deveria ser um excelente profissional, né? Falou também aí do jeito do seu pai, você falou a sua mãe, eu vejo você falando do Martin Luther King, né? E teve mais alguém que, assim, essa simplicidade, você viu alguém que você falou assim, poxa, olha só, a pessoa está lá em cima, mas é simples, é tranquilo. Eu vou te falar umas pessoas que eu admirava muito. Eu encontrei uma vez em Copacabana, eu falei, caramba, esse cara, né? Tive o prazer de 10 minutinhos ouvir. Tinha um ator chamado Mário Lago. O cara era, na época, né, já um senhor, né, falecido ele. E ele, rapaz, encontrei uma vez em Copacabana e ele, numa simplicidade, eu falei, caramba, o cara, né, era aquele ator na época. E assim, uma outra pessoa, estou falando nomes aqui de pessoas que a gente conheceu, que fez história. Não precisa ser no meio evangélico, mas fizeram história. Uma outra pessoa que eu admirava muito, que eu acho, né? Deixou muita coisa aí na música, era o Tom Jobim, a simplicidade do Tom Jobim. Eu tô olhando para você, tô vendo, você fala numa tranquilidade. Então, isso, teve alguém que você falou assim, eu quero ficar assim, desse jeito, assim, não deixar isso entrar no meu coração, o ego. Então, você falou e eu comecei a pensar. Não veio ninguém à minha mente. Não me inspirei nisso, em ninguém, para isso. Seu. Na verdade, eu vivo no meio direito, o meio teológico, também fiz teologia, muita soberba. Mas eu acho que onde eu me calço é em Provérbios. A soberba precede a queda. O meu maior medo é cair. A soberba precede a queda. Então eu não posso ser soberba. Você tem essa palavra. Eu não posso. Por quê? Eu preciso não perder meus olhos de Jesus. Essa é a minha meta. Então eu não posso ser soberba. Embora às vezes a gente precise ser um pouco mais, porque é a minha profissão, mas a soberba... Não, uma coisa é você ser profissional, outra coisa é você... Porque eu advogando é outra coisa, eu sou mais séria, mais... Não, mas aí é necessidade... necessário. Mas a minha maior inspiração é Provérbios. A soberba precede a queda. Novamente a palavra de Deus. Isso é o que eu falo pro meu filho adolescente o tempo todo. A soberba precede a queda. Eu não posso ser soberba.
Por mais que às vezes eu possa me deparar, me ensoberbecendo com alguma coisa. Aí eu tenho que retomar. Isso. É porque numa hora dessa, por exemplo, ó, você, né, teve a entrevista, agora esse já é o segundo prêmio, tá? Vem aquela, lógico, né, aquela alegria, aquela satisfação, que muitas vezes satisfação acaba se transformando, né, nessa soberba. Pô, agora Ai, meu Deus. Uma pessoa... Ó a frase. Uma pessoa estava fazendo um determinado curso. Estava no finalzinho do curso. E falou para outra, assim, não posso... Para você compreender, para vocês compreenderem. Eu agora não posso andar com vocês, eu tenho que andar com gente do meu meio. Eu achei tão deselegante, tão desagradável isso. Você está entendendo? Olha, você é uma empregada doméstica, então eu não posso conviver com você. Sabe? Então, é sobre isso que eu estou falando. E o Ministério Portões Celestiais está localizado em Paciência, dentro de uma comunidade. Você viu? Uma comunidade carente. Eu amo aquele povo. O que me fez trazer você aqui, convidar você, porque eu vi que você também amou o povo. Tá? Então, o que acontece? Eu vejo que às vezes a pessoa sobe um pouquinho e já não quer estar junto. Pastor, quando eu fiquei internada, eu falei para vocês que eu parei de andar. Eu não conseguia andar. E a palavra que eu tinha, não temas porque eu sou contigo. Se eu tô ali assim, é porque Ele é comigo. Então não tem como. Como é importante guardarmos a palavra do Senhor, né? Não, é o reconhecimento dela com Deus, né? Com Deus! Você sabe toda a posição que ela chegou, foi Deus que colocou. A Ele toda honra e toda glória. É isso. Então nós compreendemos o seguinte, tem muita gente... Isso, Paulo. Muita gente acha que ela foi capaz de fazer tudo aquilo ali e chegar na posição. Meritocracia, ela esquece, né? Que foi Deus que preparou os momentos e as pessoas certas para estar do lado também. E as portas que foi abertas, entendeu? Verdade, isso. Verdade, então, assim, cada conquista sua, e eu vejo que você vai se emocionando, né? Cada conquista sua, você entrega na mão do Senhor. Por isso que eu falei, olha, ainda tem muita coisa. Porque a tendência, quando nós entregamos, né, quando colocamos na mão do Senhor, né, e compreendemos, olha, eu só cheguei aqui porque Deus me permitiu. Mas tu vê que ela passou 20 anos. Né? Mas em o tudo... tempo de Deus é longo. Mas você vê que nesses 20 anos, Deus foi cuidando de tudo. Isso, Meu irmão, um cara entrou... Tu já parou para pensar que o cara não matou o outro porque tinha uma serva de Deus lá dentro? Morrendo de medo da serva de Deus. Mas o fato de ser a serva de Deus. O cara foi conversando com ela, irmão. Os anjos estão aguardando. Não é isso? Aí o ambiente todo ficou seguro, né? Aí ela precisa de uma moradia e não tem dinheiro para morar na Zona Sul, porque a faculdade é na Zona Sul. Aí aparece, Deus vai providencia, não. Vai para tal lugar. E é isso que eu tô falando, às vezes a gente esquece. E ela profetizou na vida dela mesmo na viagem, né? Que ela não tinha recurso para viajar. Quer dizer, tudo é Deus, sabe? Então, o que eu estou vendo, como é importante você valorizar o poder de Deus, sabe? E eu tenho visto algumas pessoas que hoje você não consegue falar mais. Você não consegue. Eu conheço gente que, glória a Deus por isso, tá? Fico muito feliz, mas que tinha uma vida, né, mais humilde e hoje, tá? Conquistou algumas coisas e que continue conquistando, mas você já não consegue falar mais. Você não consegue falar mais. E assim, pastor, mas o senhor fica chateado com isso? Não, eu fico triste, porque se nós entrarmos na palavra de Deus, ele está todo o tempo falando sobre isso. A honra é dele, a glória é dele, é tudo dele. Né? Ele nos capacita. Mas toda honra e toda glória tem que ser dele. Eu estou vendo isso aí na sua vida. Tenho certeza que, né, mesmo você querendo parar, né, não quer mais prêmios, ainda vai conquistar muita coisa. Um grande prêmio você já conquistou, né? Que é o céu de glória, né? O seu nome está lá. Não é? Glória a Deus por isso. E para você, o que significa? Nós estamos falando de mulher vitoriosa, tá? Tem outra foto aí? Vamos passar para mim para outra pergunta. Aqui eu quero que você fale aí. Então, eu fui convidada
pela Black Sisters para escrever as normas do Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro. É um projeto da L'Oréal Luxo, com o Mover. Meu Deus. E eu faço parte, eu sou redatora Fala das um normas. pouquinho, vamos falar um pouquinho da L'Oréal para o pessoal entender, né, a grandeza dessa... Então, a L'Oréal desenvolve a L'Oréal Luxo. Isso. Que hoje vocês conhecem como loja Sephora, por exemplo. Os grandes perfumes, Isso. Prada, Yves Saint Laurent, essas grandes marcas Meu compõem Jesus. a L'Oréal Luxo. E a L'Oréal Luxo, ela começa a perceber que o consumidor negro não vai à loja física. Só compra pela internet, não vai. E ela manda o Instituto Nina fazer, ela paga, né, o Instituto Fizeram uma Nina para fazer uma pesquisa. e entenderam que... Para entender por que o consumidor negro não vai à loja física. E aí ela descobre vários fatores. Ela descobre 21 dispositivos que impedem que ele chegue até lá. E aí, dentro desses 21 dispositivos, a Black System Law, que é o coletivo de mulheres negras advogadas da lei, tem que desenvolver normas para que combata os 21 dispositivos. E aí eu sou convidada para fazer parte disso e eu faço... Você pode falar um deles? Olha, eu vou te falar que eu não lembro de como, mas mais ou menos um exemplo, por exemplo, o que mais me chamou a atenção foi quando querem te abordar para fazer revista em você, como negro te revistar. Então, o dispositivo diz que ele se sente as discriminado, normas, é isso. E é por conta da discriminação. Aí vem o constrangimento. Isso. Então, o que essa norma fala para fazer? Que antes de revistar, precisa ter algumas coisas. Alguém da loja precisa ter visto alguma coisa, ter acionado o alarme e precisa ter acesso à câmera de segurança. A L'Oréal, então, ela se preocupou com isso, E aumentou muito as vendas da L'Oréal Brasil. Olha que coisa interessante, né? E esse código está tomando uma proporção tão grande que já tem fizeram mais 3 alterações em alguns incisos, que 18 grandes empresas já fizeram uma coalizão e já entenderam que precisa ser assim, precisa ser resolvido isso. Não ele não tem nenhum poder legal, ele não tem um poder jurídico, mas ele tem um poder moral, que inclusive é uma das frases que fala, ele não tem poder legal, mas tem poder moral. Então a sociedade começou a se movimentar para que o negro, dentro de um ambiente de consumo, seja tratado de igual forma. É essa a ideia do código. E é uma obra muito, Você muito foi convidada valiosa pelas Black Sisters para fazer parte da norma. E eu sou uma das redatoras da norma. E se vocês quiserem ler, é um trabalho incrível. Poxa, não é porque eu ajudei, não, mas é um trabalho incrível. Não, assim, é uma iniciativa maravilhosa. Foi uma iniciativa muito boa. Inclusive, aumentou os lucros da L'Oréal Brasil. Eles vão para um prêmio, ganham um prêmio na L'Oréal Paris, como representando o Brasil por conta do código. E agora o pessoal da comunicação, o Bella Connect, que é Collective, eu acho o nome da empresa de comunicação que fez, eles ganham o Cannes, né? 2 leões de prata em Cannes. Então, tomou uma proporção assim muito grande e é uma proposta muito interessante porque ela é de verdade. Eu gostei dessa iniciativa porque, assim, alguns shoppings, nós falamos assim, ali não dá não, que ali é só para rico. Né? Tem essa coisa, né? E eu precisei uma vez fazer um trabalho em um desses shoppings aí. Rapaz, eu entrei lá no shopping, ainda que... Eu falei, será que tá todo mundo me olhando? Será que eu tô bem arrumado? Sabe, essa preocupação, né? E a L'Oréal, ela consegue enxergar isso. E eu vou falar uma coisa que eu acho muito específica e muito importante. Ela faz uma pesquisa com consumidores A e B. É com o negro da elite, o negro que tem grana. Imagina com a gente. Quer dizer, ela é A e B. É A e B, correto. Porque o luxo... Ela não olhou só o negro pobre. Não, na verdade, a pesquisa não é no negro pobre, é no negro rico. Bom, se o rico sente isso... Imagina o resto dos mortais. Entende? Os mortais foi ótimo. Imagina. Rapaz. Então, por isso que ela tem uma proporção tão grande, porque tá falando de classe A e B. Você já viveu isso? Sempre. Eu e meu marido também é negro. Sempre alguém segue a gente na loja. E não importa que bolsa. É mesmo? Segue você? Segue. Meu marido, então, sempre segue ele nas lojas. E aí eu fico rindo, olha, estão seguindo você. Às vezes é pra pedir autógrafo. Rapaz, Antes fosse. Mas isso aí foi um dia, inclusive num dos shoppings bem tradicionais da elite do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? O lançamento deixa eu ver aqui, deixa eu olhar.
Pela cor ali, eu acho que foi no mesmo que eu fui lá também. Eu me Na senti- Zona Sul do Rio de Janeiro, um dos shoppings mais É. de maiores relevâncias para o público AIB do Rio de Janeiro, o lançamento foi lá. E foi muito, muito bom. No dia também foi muito interessante. Entendi. Aí você... essa questão da discriminação, né? Mexe um pouquinho, né, com a gente. Né? Quando vocês lerem, tiverem a oportunidade de ler a pesquisa, os 21 dispositivos, vocês vão ver que pelo menos em 10 vocês já se encaixaram tranquilamente. É mesmo. Mas eu me vi em mais de 10. Você acha que o preconceito no Brasil ainda é muito forte? Eu acho que o maior problema do preconceito no Brasil é dizer que não existe racismo. Existe. Mas o que é dito no Brasil? Que não existe racismo. Então, quando não... Mas são dos dois lados. Você concorda comigo? Ou só de um lado? Não, na verdade, não tem como ser do outro lado. Não, é só de um lado. Só de um lado, porque o racismo ele não pode ser de quem não foi oprimido. Certo. Então, assim, o racismo não é só pela questão da cor, é sobre tudo que a gente viveu, tudo que os negros viveram a vida toda. Então, você pode ter o preto pode ter preconceito com o branco, mas ele não pode... O branco não pode sofrer racismo, ele pode sofrer o preconceito. Mas o racismo, não. Não, eu tô falando do preconceito. Tá, o preconceito pode existir dos dois lados. O racismo não dá. Mas se a gente olhar bem, eu já passei, por exemplo, eu me visto como advogado, então não me visto mal, mas quando eu era mais nova, num determinado estágio, eu levei meu currículo era muito bom. Quando eu me apresentei pessoalmente, eu não pude ser contratada. Por quê? Porque eu não tinha a boa aparência. Eu não tinha boa aparência. É mesmo? E olha que não é... Muitos escritórios no Rio de Janeiro, durante muitos anos, não tinham advogados negros nem estagiários negros. E você é considerada negra? Sua. É? Você pode me olhar como parda, mas eu sou negra. É, né? Entendi. Aí não te contratar. Eu ainda passo, às vezes, melhorzinho do que as mais retintas. Isso. Mas se for uma branca, eu não tenho boa aparência. E olha que eu sou uma mulher bonita, hein? Autoestima eu tenho. Maravilha, né? Rapaz, então ficou ruim pra mim, cara. Caramba. Pastor, vou te enganar Complicou. O documento também estava com pardo também. O meu também tá pardo. E agora, Paulinho? Mais um pouquinho era amarelo. E a gente, às vezes, não percebe muito, porque aqui, no meio que a gente está, a mistura de raça é maior. Mas quando você chega nas classes mais altas, a preta é muita minoria. Tá. Vamos passar aí, tem outra foto. E aí? E aí, eu faço parte, escrevo as normas, escrevo um projeto, um artigo científico e encaminho para um congresso que ele tem 2 partes, em Curitiba e em Barcelona. E esse artigo eu falo da invisibilidade do consumidor negro no Código de Defesa do Consumidor. Eu trato como... Isso tudo pela L'Oréal, isso aí? Não, isso é individual. Individual, individual. Eu escrevo lá, mas eu pego e falo, não pode ficar morto no mundo jurídico. E aí eu escrevo esse artigo e levo esse artigo, submeto a um congresso que tem 2 fases. Vou a Curitiba e depois vou a Barcelona. Você está entendendo porque eu falei da grandeza dessa mulher que está aqui com a gente hoje, né? Uma personalidade forte, né? Determinada, né, Paulinho? Tem objetivo e assim, olha que coisa linda ali. E ali você está, o quê? Apresentando meu artigo, submetendo à banca. Meu Deus, isso é lá em Barcelona? Lá em Barcelona. Eita, e a emoção? Eu contei até, a gente estava conversando antes, eu vou a Curitiba na primeira fase do congresso e eu sofro o racismo da banca. E eu levo a Barcelona achando que vai ser pior do que em Curitiba. Só que, para minha surpresa, em Barcelona foi muito bem recebido. E foi muito bom. E foi gratificante ver onde Deus estava me levando. Foi muito bom. Foi um artigo... científico. Aí a pesquisa foi sua, tudo? A pesquisa é minha, só que ela ia para um livro. Certo. Porque eu não sou doutora. Não tenho doutorando, não sou doutoranda, não sou doutora mesmo. O congresso me liga, o pessoal da organização me liga e fala, doutora Cirleide, gostamos muito do seu artigo e a gente quer levá-lo para a revista científica. Que maravilha. Mas você precisa de uma doutora para assinar. E essa mulher, Andréia Vaz, ela é a minha banca. Eu estou apresentando que ela está validando ou não o meu trabalho. E eu ligo para ela e convido a ela. Falei, doutora, eu preciso, além do livro, eu preciso que o meu artigo
seja validado por uma doutora. Que legal. E ela, de pronto, ela aceita. Nesse dia a gente já tinha feito uma conexão muito legal e ela aceita de pronto. E além de sair no capítulo do livro da Juruá, ele vira também um artigo científico, o que significa que agora ele é instrumento de pesquisa. Então, o meu trabalho pode ser usado para TCC de outras pessoas, para outros artigos, como base de artigo científico de outras pessoas. Show de bola, né, Paulinho? Importância, né? É, rapaz, olha, e a alegria, né? Eu sou muito alegre de ter na bancada aí hoje, tá? Uma pessoa tão, e vamos falar o quê? Importante, né? No que diz respeito, né? Humanamente falando, mas especial demais para Deus, porque é uma pregadora em tanto, vai levar lá na sua igreja. Fazer um convite para ela, né? Isso, tá. Vamos ver a agenda dela, Levou a né? palavra lá para os jovens, foi algo maravilhoso. Estávamos falando isso no domingo agora, tá? Falamos no seu nome lá no domingo, tá? Então, uma serva de Deus que está vencendo. Amém. Tem muita coisa ainda, né? Muita coisa. Tem algum sonho assim, pastor, que você possa falar assim, pastor, queria, ainda não cheguei a tal coisa. Olha, pastor, eu sempre quis escrever, sempre gostei muito de escrever, gostei muito de ler na adolescência, então sempre quis escrever. E esse sonho eu tô começando a conquistar. Tô começando a conquistar. Tem outra foto aí? Acabou. Deixa eu ver. Falei. Essa é a publicação do meu artigo. É a Revista Internacional Conceito de Direito, é uma publicação. Eu tô nesse artigo aí, meu artigo tá aí dentro desses estudos contemporâneos. E esse aqui é meu livro, que eu acabei de lançar, A Menina Sem Nome. Na verdade, conta algumas histórias sobre a minha vida, de momentos que o meu nome não foi dito, embora o trabalho tenha sido executado, mas o meu nome não foi dito. O trabalho tá lá, o nome... O nome não tá, mas ele ainda só está na versão digital, pela Amazon, porque eu estou concorrendo participando de um concurso e eu só posso publicá-lo fisicamente se eu ganhar o concurso. Espero em Deus que ganhe, tenho orado por isso. Se eu ganhar esse concurso, esse livro veio da alma, assim, quando você vem daquilo, vem da tua alma, do coração. E, inclusive, eu uso um versículo para começar o livro dizendo onde é que meu nome está escrito, independente de qualquer coisa. Isso. Não é um livro teológico. É um livro didático, uma história, um romance, uma ficção. Não é um livro teológico, mas espero que seja um livro... Tem parte aí da sua vida também, um pouquinho? Na verdade, todas as histórias são minhas. Todas as histórias são minhas e de pessoas que foram relevantes de forma positiva e negativa na minha vida. Então, esse livro Você cita também? eu não digo o nome das pessoas. Não, nome não, mas você cita um momento negativo, né? Algumas pessoas... Na verdade, você vai ler... São vários. Mas é de forma leve. De forma leve, não tem vitimismo, mas tem coisas duras. E eu acho que isso é algo que Deus me deu de presente, meu livro. Meu primeiro livro, porque... Eu acredito que tem mais. A Menina Sem Nome, A Menina Sem Nome. A Menina Sem Nome sou eu. A Menina Sem Nome. Realiza o trabalho, mas não coloca lá o seu nome. É uma coisa muito séria isso. É mais ou menos isso. Ó, algumas histórias nascem do silêncio, outras da ausência de um nome. É uma leitura interessante. É interessante não isso. Não é porque é meu não, mas é uma leitura interessante. Mas porque tem gente que fala assim, não, eu quero os créditos. Eu quero, né? Às vezes faz alguma coisa, eu quero os créditos. No caso aí... A Menina Sem Nome. A Menina Sem Nome. Menina Sem Nome. Muito bem. Tá com a gente também aqui o... Lucas está acompanhando aqui a doutora Cirlei. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, graças Tudo bom? A doutora Cirlei é uma benção, né? É a mãe na fé, como ela mesmo disse. É, a mãe na fé, né? É legal, né? Você conhece desde novo? Como é que é? A gente fez teologia junto, a gente fez seminário de teologia junto, só que eu só passei em hebraico porque ele me dava aula. Ele é professor de hebraico, né? Eu entrei um semestre antes dele. Só que ele foi acompanhando e o menino é bom, né? Mais novo. Fala um hebraico fluente, aí pra eu passar, eu tinha prova oral. Então, esse negócio de lâmina, é só ele me ensinando. Só saí do seminário porque o Lucas me ajudava em hebraico. O Lucas Então, quer dizer, Deus sempre colocou alguém ali, né? Sempre coloca alguém pra me tirar das enrascadas. Na hora do hebraico aí, que é um pouco complicado, tava lá o Lucas, né? Tava Lucas, formado pela escola de hebraico. Depois ele estudou mais o hebraico, ele
continuou, fez escola hebraica aí, teólogo, ele é ministro de educação religiosa na igreja dele. Maravilha, E maravilha. tá trabalhando um tempo lá comigo, lá no escritório, cuidando da minha parte Que administrativa. legal. Valeu, Lucas. Obrigado aí, tá? Pela sua presença. Tá bom? Eu que sou grato. Cara, ó, a Eliane veio hoje. É, a nossa irmã Eliane também tá aí. Ela cuida da gente, né, rapaz? A gente esquece alguma coisa aí. Mas você, né, pô? Não esquece que... É os cabelos brancos, né? Tu olhou pra cá por causa de quê? Tu vai chegar Não, lá, não rapaz. olhei, não. Foi automático já, né? Tá, hoje você tá em qual igreja? Agora eu tô acabei de me mudar para a primeira igreja batista de Campo Grande. Aquela em frente à Em frente à linha estação. férrea ali? Tô ali, tenho muitos amigos ali já e tô sendo muito bem recebida lá e tenho entendido que foi um tempo de Deus e uma transposição que Deus fez na minha vida indo para lá e tem sido bênção para mim o tempo que eu tenho estado lá. Você não saiu da Zona Oeste, né? Continua aqui, tranquilinha por aqui. Não saí. Sou de Campo Grande, meu Isso. escritório é em Campo Grande. Tudo em Campo Grande. Ah. Sou de Campo Grande e eu gosto de Campo Grande. Eu tô no bairro mais populoso da América Latina. Quase 360 mil pessoas. Então, assim, aqui é um campo muito vasto para tudo. Né? Que legal, que legal. Um abraço a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Você sabe que é uma época ruim da vida, né? Quando eu não conhecia Jesus, rapaz, eu entrei embriagado naquela igreja há muitos anos. E olha, ouvi umas palavras maravilhosas ali dos irmãos na época, né? Passava que tinha aquele carnaval, né? Ali, né? Aí, não sei, me pegaram ali e conversaram muito comigo. E eu tive o prazer depois, tinha uma banda lá, tinha uma orquestra, tive o prazer depois, na Casa de Deus, de acompanhar também um culto lá com aquela orquestra. Eu gosto muito de música, né? Tive o prazer de conhecer a orquestra na época, então vai um abraço muito forte. Sou muito grato à Igreja Batista, não sou batista, né? Mas eu tenho uma gratidão muito grande, porque a primeira igreja evangélica que eu entrei na minha vida foi uma batista, que foi a primeira igreja batista em Santíssimo, na rua Afonso Rondeal. Eu morava ali e um dia eu pulei o muro da igreja. Aí o rapaz, vai ficar aqui. Aí eu fiquei, no outro dia ele foi lá na casa dos meus pais, né, lá em casa, pedir para que eu fosse acompanhasse a escola bíblica dominical. Tá? Não fiquei na igreja, levou um tempo, né? Nessa época eu tinha 8 anos de idade, levou mais um tempo, mas aos 28, né? Depois de 20 anos, né? Jesus me alcançou e estamos aí até hoje, graças a Deus por isso. Gente, caminhando no final, uma conversa tão gostosa, né? Tão boa, tão bom ver pessoas assim. Eu gosto de ver a vitória das pessoas. Tá? Incentiva a gente também, né? E ela gosta de defender, quando ela chegar no Supremo, vai defender, gente. Vai. Ela gosta de essa coisa de defesa, né? Isso, Deixa ela quietinha onde ela tá, né? Olha, doutora Cirleide, olha que prazer, né? Que alegria. Dê uma palavra para essas mulheres, tá? Que têm os sonhos, mas às vezes param no meio do caminho por causa da discriminação, falta de incentivo, tá? Essa câmera aqui, ó, manda uma mensagem para elas. Quando a gente pensa, hoje tem uma palavra muito comum, né, empoderamento, e Isso. as mulheres têm muito medo disso, principalmente as mulheres cristãs, acha que não pode falar de empoderamento. Mas o empoderar nada mais é do que a gente conhecer quem a gente é. E eu acredito que em Cristo a gente consegue conhecer quem a gente é, a nossa força que Ele nos dá, aquilo que Ele permite a gente viver. Eu defendo muitas mulheres, às vezes, que na verdade sofrem porque elas não conseguem entender que a força delas vem do Senhor e que elas podem ir além, que o Senhor pode capacitar, pode impulsionar e que elas precisam seguir, elas precisam ir. Muitas mulheres sofrem hoje porque elas não conseguem acreditar nelas próprias. E eu acredito que é isso que Jesus fez. Toda vez que Ele se depara com uma mulher, não é só autoestima, não. Acreditar que você é capaz. Às vezes de sair de um casamento que você é agredida e você vai conseguir correr atrás, vai conseguir impulsionar seus filhos e você vai conseguir. Eu vejo muito isso. Eu vivo muito nesse meio
de mulheres que sofrem, são vítimas de agressões, agressões de várias formas. Tem a psicológica também, não só física, tem a psicológica, a financeira, várias. E eu não tô aqui falando contra casamento, não é isso, muito pelo contrário. Eu sou casada e a instituição que eu acho que Deus preserva, que Deus ama muito, é a família, eu acredito muito na família. Mas as mulheres precisam entender que o grande Jesus, o grande transformador, ele transformou muitas mulheres. E ele passava por elas, mulheres com problemas no casamento. Olha, cadê seu marido? Eu não tenho um... Mas o que você tem não é seu, e ele transforma a vida daquela mulher está numa condição diferente. Eu tenho outra, quando tá lá, vão tacar pedra, vão matar, porque ela foi pega em adultério, o Senhor tá ali, ele tá cuidando daquela mulher, ele não tá falando, olha, você tá certo, você tá... Não é questão, essa não é a questão, é a questão de, olha, eu sou Jesus, eu estou olhando para você. Independente de quem você é, o meu amor é capaz de apagar uma multidão de pecados, isso é bíblico. Então, eu acredito que as mulheres precisam olhar para elas e olhar para a cruz e olhar para Jesus e entender que o maior incentivador das mulheres de todos os tempos foi o nosso Senhor Jesus. Muito bom, né? Então, eu acredito que as mulheres podem ir muito além, podem avançar muito entendendo quem o Senhor Jesus é e o que elas podem fazer quando elas estiverem aos pés do Senhor. Só uma coisinha que me ocorreu aqui, uma pergunta, uma curiosidade. Pra gente encerrar aqui, mas vamos lá. Já sei até sobre o que é. A dona de casa, Cirleide, não é advogada? A dona de casa é Porque você falou da mulher empoderada, porque está correndo aí uma situação que a mulher não pode trabalhar e ao mesmo tempo ter o esposo. Como é essa convivência, assim? Você consegue separar direitinho? Então, a dona de casa Cirleide não cozinha muito bem, mas dá pra comer, pelo menos tá todo mundo vivo lá em casa. Mas eu tenho também eu não tenho uma secretária do lar, mas eu tenho uma equipe na minha casa. Eu tenho um marido e um filho que me ajudam. Que maravilha. Então, assim, a gente trabalha em equipe na minha casa. Ah, legal. Às vezes na igreja, as mulheres que não trabalham, são só do lar, elas condenam as que trabalham. E as que trabalham condenam as que são só do lar, né? Às vezes tem essa disputa que não deveria existir. Eu acho que se cada um tá bem no meio que você tá vivendo, então vai. Só que lá em casa, por exemplo, eu tenho um marido que me ajuda, eu tenho um filho que me ajuda, a gente vai um ajudando o outro. Eu trabalho pra caramba, eu trabalho o dia todo. Isso. Então, mas quando eu chego, tem janta, não é todo dia, mas tem janta. Ontem, por exemplo, antes de sair, temperei um franguinho, né? É mesmo? Já tem a roupa, porque, afinal de contas, as pessoas não me veem assim, né? Mas eles se alimentam, eles andam com a roupinha passadinha, limpinha. Então, a doutora Cirleide, que em casa é a Cirleide, é a mãe que às vezes grita e que às vezes também... Quando naquele dia ela não tá afim de arrumar. Você é linha dura com os filhos também? Não sou muito, não. Só tenho um filho. Eu sou mais de... Mas às vezes às vezes, só quando preciso. Mas, e às vezes também eu chego em casa e também não quero fazer nada. Porque é a minha casa. Então eu preciso ter liberdade na minha casa pra arrumar a minha casa. Ou para o dia também, que eu tô cansada, eu não quero fazer nada. Continua sendo uma mulher, né? Continua sendo feminina. Né? Isso continua sendo... Né? Tem aí seus afazeres, conquistou muita coisa e vai conquistar muita coisa, mas não deixou de ser, né, essa mulher aí abençoada, não ter essa coisa de empoderada é meio complicado. Então, né? É porque a raiz da palavra é você reconhecer a si mesmo, não é o que as pessoas falam. E o que Jesus faz com a gente? O que ele quer que a gente faça? Que a gente conheça a gente. E a gente conheça, olhe pra gente com o olhar que ele tem da gente. Isso. Olha que incrível. Quando eu começo a olhar para mim com os mesmos olhos de amor que o Senhor tem para mim, eu consigo me respeitar, eu consigo avançar, eu consigo descobrir que o Senhor tem coisas para mim, quando eu me olho com os olhos que Ele tem para mim, com os olhos de amor dele. E assim, de tudo que você falou acerca da família, eu vi que o carinho e o respeito que você tem pelo seu casamento, pelo seu esposo, pela sua família. Então, assim, eu perguntei por causa disso. Às vezes, olha, eu não tenho nem tempo para minha família, não. Já vi que você tem ali o tempo para sua família. Meu filho, por exemplo, ele passa no escritório quando ele sai da escola, até por eu hoje ter esse privilégio de trabalhar perto de casa. Isso é um privilégio que durante muitos anos eu não tive. Trabalhei no centro da cidade, trabalhei em outros lugares, então, na Barra, então não tinha esse tempo. Hoje eu posso dizer que eu sou muito privilegiada. O meu filho sai do colégio, passa no escritório, me vê durante o dia.
Às vezes eu chego tarde, mas meu filho já teve aquele contato comigo e vai depois para casa, ou vai para as aulas de reforço. E meu marido, às vezes, ele consegue passar lá e me ver, mas de noite eu tô lá. Às vezes eu chego um pouco tarde, mas aí quando eu chego tarde, no outro dia eu tento conversar mais um pouco antes. Então a gente vai Show de bola. se ajeitando, se Isso. ajustando. Mas eu hoje posso dizer que eu sou privilegiada por também trabalhar perto de casa. Isso facilita muito a vida. Isso pra mim hoje é um privilégio. Mas Deus é bom mesmo, O né? tempo todo, o tempo todo. Zileide, rede social, aí o pessoal quer entrar em contato com você, quer te convidar para uma palestra, quer conhecer melhor o seu, né, as suas conquistas, os seus trabalhos. Como alguém faz para te encontrar? Ah, eu tenho Instagram, Sim. Cirleide Bonfim. Tem também LinkedIn, que também deve ser Cirleide Bonfim. Gente, eu não sou tão antenada. Mas tá lá, tem lá. E se quiserem falar alguma coisa comigo, tô lá. Pode mandar uma mensagem que a gente tá acessível e trocar uma ideia, falar e tirar dúvida, qualquer coisa. Precisar de socorro, a gente tá aí. Muito E o telefone bom. do escritório? Então, o telefone é uma boa pergunta de cor. Acabou com ela. Tava indo bem. Tava indo Várias bem. redes sociais que tem o telefone. Socorre aí, Lucas. Socorre aí. Dá tempo. Dá tempo. É. Qual é o telefone? Socorre aí, ó. Um minutinho. Ninguém mais sabe o telefone de cor hoje, gente. Isso foi verdade. pegadinha. É complicado esse negócio aí. Mas mesmo. lá no Instagram tem mensagem que pode. Tem também o. Tem, não tem, né? Lá tem. Lá no Instagram tem tudo. Saiu lá. bem, se saiu bem. Lá no Instagram tem. No Instagram você localiza lá os telefones. Tá lá, manda certo. mensagem. Gente, achou? Tá aqui. Fala aí. Fala aí, Lu, vai. Não, vou mandar ela falar aqui, vai, agora. Pronto. E sem óculos. Ih. Eu só não li por causa disso. também. Pois é. Vai. Eu Fala, vamos lá, deixa eu Ai, que eu arrepio. Rapaz, é melhor você ler, Paulinho. Eliane. Eliane. Socorre aqui, Lucas. O óculos de leitura tá na mão. Pode falar? Fala. É o 98 98 32 32 97 97 440. 440 21, né? Rio de Janeiro. 21, Rio de Tá Janeiro. bom? Tá certo. Gente, ó, nós estamos no YouTube, tá bom? Entre Pessoas Podcast, também estamos no Facebook, Entre Pessoas, e no Instagram, tá bom? Tá certo? Olha, eu quero agradecer a você, tá bom? Que já se inscreveu no canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal, dê uma ajuda lá pra gente. Coloque também a sugestão. Poxa, por que vocês não conversam sobre esse tema? Tá? Nós vamos analisar e com certeza estaremos aí tocando nesse assunto que pra você é importante, porque você é importante também, tá bom? Muito importante pra nossa vida, tá bom? Doutora, muito obrigado. Leva um abraço lá pro Fabinho. Toma quem tenha feito gol no Flamengo não, né? Será que Será ele que ele fez? fez? Ele ganhou É? umas Copas Júnior de É São mesmo? Paulo. No Flamengo eu não lembro, Ah. mas ele Vamos trazê-lo aqui, ele vem. ele é tímido, mas de repente. É igual a mim. Ele é igual a mim, tímido. né? Ele é a faladora lá em casa sou eu, ele é É tímido. mesmo? Tá certo. Qualquer dia desse vem o Lucas falar um pouquinho aí sobre essas aulas de hebraico, né? Professor de teologia. Vocês vão gostar. Tá certo. Paulinho, mais um. Chegou a hora da gente ir embora, né? É verdade. Agradecer o Senhor, né? Agradecer ao Senhor sempre, tá? E agradecer aí o Guilherme. Alô, Guilherme! E as crianças estão tudo bem, né, Guilherme? Tá bem. Graças a Deus, né? Guilherme é o papai de 3. Como é que é? Qual é o nome? Isaac. Analice e Ana Cecília. Isso, Isaac. Clara e Ana Cecília. Ué, mas tu confundiu. E eu né? acho Porque Ana Cecília e Analice. Aí Porque Ah, não nasceu. Ainda não nasceu. sim, está providenciando. Tá certo. Tá bom. E a dona? Tainá. Tainá, tá bom. Muito obrigado, tá bom? Mais uma vez aí pela sua colaboração. Guilherme é um jovem abençoado. Então, ó, pode contar com isso aí, é gente boa. Tá certo? Gente, um abraço, pedir aqui a doutora, né, para estar orando, entregando aqui o podcast, esse programa, nas mãos do Senhor. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Muito obrigada, Pai, porque conversamos, ó Pai, mas também te glorificamos através das nossas vidas. Continue nos abençoando e cuidando de nós. Que a tua graça e a tua misericórdia recaiam sobre as nossas vidas. Muito obrigada pelo teu filho e pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém.